que você acha? O que você acha a mãe deveria comprar lá aquilo lá para criança? Por que não? A criança está pedindo, o que você acha? A mãe não tem que dar, não? Ela deu ou não deu para a criança? Ela fez a vontade da criança? E o que você acha? Ela tem que fazer? Você acha que ela não tem que fazer, não? E quando você pede as coisas? Eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as coisas que você pede? Por exemplo, a gente vai numa loja de brinquedo. E aí você chega, lembra que a gente ia lá nas lojas de brinquedo quando você era pequeno e falava assim, ó, nós vamos treinar o autocontrole, lembra? Pois é, quando você chegava e pedia aquele monte de brinquedo e você tinha brinquedo em casa, você acha que eu deveria comprar o brinquedo para você? É sua obrigação pedir, porque você é criança e ainda está desenvolvendo o cérebro, ainda não sabe se controlar. Mas é minha obrigação dizer não, entendeu? É minha obrigação dizer não para você treinar o autocontrole, saber lidar com a frustração, com a ansiedade, sabia disso? É só assim que a gente aprende a desenvolver isso. Senão a gente não treina isso e a gente nunca desenvolve, entendeu? Na verdade, a gente nunca sabe se o que a gente está fazendo é certo ou é errado. A gente nunca vai ter certeza que tudo que a gente está fazendo... Quer dizer que é certo fazer esse vídeo? Quer dizer que é certo você comprar esse tênis? Será que é certo você comprar essa roupa? Será que é certo você... Tá com esse cabelo bagunçado. Você sair com esse cabelo bagunçado? Será que é certo? Na verdade, a gente nunca sabe o que é certo de fato e o que é errado. Como assim de fato? É, porque só lá no futuro que você vai saber as consequências do que você está fazendo ou não. Às vezes, por exemplo, você está fazendo uma coisa que vai permitir que você tenha mais autonomia, mais liberdade, mais atitude, mais iniciativa quando você se tornar um adulto. Mas às vezes, se eu te reprimir por ter atitude demais, por ser comunicativo demais, vai te livrar de um sequestro, entendeu? Então, na verdade, a gente nunca sabe se a gente está acertando ou se a gente está errando 100% das vezes. Muitas vezes é só o futuro que vai dizer. Só que tem uma coisa que a gente pode dizer com mais certeza. O quê? Uma coisa que a gente pode dizer com mais certeza com relação à criação dos filhos é uma coisa que uma psiquiatra muito famosa aqui do Brasil, ela fala Sofia. Hã? É Sofia. Não, o nome dela é Ana Beatriz. Sabe Ana que... Ela fala que dar... Ana Beatriz? É, Ana Beatriz, calma. Ela fala que dar tudo ao filho... É errado. Ela fala que dar tudo para o filho é... Deixa eu falar. Ela fala que dar tudo ao filho é apostar no fracasso dele. Por que eu não entendi nada de fracasso? Pois é, agora eu vou te explicar. E as mães não? Quando eu falo os pais, é os pais. Ah, os pais? E as mães, entendeu? O plural. Todos os pais querem ver o sucesso dos filhos. Todos os pais querem ver os filhos felizes. Mas não é porque a gente quer ver eles felizes o tempo inteiro, que a gente quer que eles tenham todo o sucesso do mundo. Não é por isso que a gente vai dar para eles tudo que eles precisam. A gente precisa treinar. Por mais que eles precisem e por mais que a gente possa, a gente não pode dar tudo que eles precisam. A gente tem que deixar os filhos, sabe fazer o quê? Não. Os filhos têm que se esforçar, têm que cultivar o desejo e têm que esperar até conseguirem conquistar aquilo que eles ficaram por um bom tempo desejando. Sem dizer que tem muita gente que dá até o que não pode, se mata para dar até o que não pode, achando que está fazendo um bem para o filho.
quando na verdade está fazendo justamente o contrário. Inclusive tem muitas celebridades, muitos artistas ricos e famosos que fazem até algumas orientações quanto a isso, da maneira como eles tratam os filhos, para permitir que os filhos aprendam a valorizar e cultivar desejos para saber realmente o real valor das coisas. E para mim, o pior lado que eu tenho observado hoje nos adolescentes, que tem se tornado cada vez assim maior, é que tem faltado propósito nos adolescentes, faltado aquela gana, aquela rebeldia de lutar pelo que você acredita, por tudo que você acha que vai dar certo. O adolescente tem muito disso. Só que quando você não tem propósito, você não deixa passar, não tem muita vontade de fazer as coisas e tenta sempre fugir daquele esforço, daquele sacrifício que realmente faz parte de todo mundo, né? Que chega em algum lugar importante, né? Dentro da sua própria vida, dentro de sua história. É essa gana, essa vontade que faz a gente querer acelerar isso, faz parte do jogo. E por que a gente observa muito isso? Porque as crianças passam a infância observando os pais se matarem para construir, né, um patrimônio que a criança sabe que vai ficar para ela quando ela crescer. E também porque eles foram treinados ao longo da infância, enquanto ganhavam as coisas, facilmente eles foram treinados a não se esforçar para nada. Eu já sei que eu vou ganhar aquilo, então quando eu ganho eu não fico nem feliz, porque eu já tinha certeza que eu iria ganhar aquilo mesmo. Então, na verdade, não desenvolve nenhuma vontade de esforço para conquistar alguma coisa. O que é que você explicou quando você era criança? O que eu disse é que quando eu era criança, lembro quando eu era criança. O que eu tô falando é que quando eu era criança, quando eu queria alguma coisa, eu ficava muito tempo observando o que eu queria. Ia, passava na loja, olhava e ficava naquela ansiedade, será que algum dia eu vou conseguir aquilo? Ficava na frustração, porque meu pai não vai poder me dar, sabe? Eu ficava naquela vontade, cultivando aquele desejo, ficava pensando, o que eu posso fazer para conseguir aquilo ali? O que eu posso fazer para vender, para ganhar dinheiro? Eu ia lá, trabalhava também, fazia algumas coisas para vender. Lembra que eu falava? Picolé. Eu vendi picolé, eu desenhava, eu fazia desenhos e vendia. Eu aprendi a fazer cartão, lembra que eu te falei que eu aprendi a fazer cartão? Fazia cartão e vendia pro pessoal. Fazia um monte de coisa, que eu ficava inventando, tendo ideia. Às vezes eu nem conseguia fazer, mas eu ficava imaginando. Eu fazendo aquilo para ganhar mais dinheiro, sabe? Até eu atingir, às vezes não conseguia o dinheiro, mas aí meu pai ficava, né, via o esforço e ela, não, então vou te ajudar. E aí ajudava a conseguir. Ou às vezes não conseguia mesmo, e eu tinha que lidar com a frustração de não conseguir aquilo, a falta. Porque frustração, sentir falta, sentir ansiedade é uma coisa normal, que mesmo a pessoa muito rica, uma hora ou outra na vida ele vai passar. Então a gente tem que o quê? Saber lidar com isso desde pequeno. Só que você só vai saber lidar com isso se você passar por frustração e sentir a frustração e aprender a lidar com ela. Você sentir falta de uma coisa, não vai ter jeito de comprar. Só que quando a gente não deixa que a criança nem desenvolva o desejo, ela vai lá, pensa em algo e aí na semana seguinte ela já ganha. Não dá tempo nem de cultivar o desejo. E aí uma semana depois a criança já perde o interesse e no mês seguinte ela já está querendo outra coisa. Dizer não é difícil, mas é uma das grandes funções dos pais. Dizer não. E ao invés da gente ficar sempre pensando em construir um grande patrimônio para garantir o futuro dos filhos, primeiramente a gente tem que garantir que o filho esteja preparado para enfrentar qualquer futuro que vier. Porque o patrimônio nas mãos de uma pessoa despreparada acaba rapidamente. E esse adulto tem que estar preparado para enfrentar qualquer problema, qualquer adversidade. E essa preparação, ela vem lá da infância.
Porque se a gente continuar fazendo isso que a gente está fazendo, a gente na verdade está despreparando os nossos filhos, a gente está limitando eles e tirando deles um potencial que eles poderiam ter, que na verdade, né, não foi desenvolvido porque a gente não deixou. Por isso você precisa parar de presentear o seu filho excessivamente, porque não é presenteando ele que você vai suprir alguma falta, alguma ausência, ou até algum trauma, alguma falta que você sentia na sua infância e você não quer que ele passe, que é um problema, né, que você passou, mas aí você tem que resolver isso com um psicólogo. Não é dando excessivamente objetos ao seu filho ou presenteando excessivamente. A gente tem que eliminar a ideia de que a gente não pode interferir na vida social das nossas crianças. A gente tem que prever, tem que filtrar as amizades, porque é na infância que a gente vai poder fazer isso, ensinar eles e filtrar também por eles, sempre lembrando que a gente tem que ensinar que eles, né, tenham essa capacidade de prever quem vai entrar e quem vai ficar na vida deles, se é uma presença que realmente vai agregar, né, ou vai envenenar o futuro que eles podem ter. A gente tem que também ser os órgãos reguladores dos eletrônicos que eles usam. A gente tem que regular o tanto de coisa que eles usam, o tanto de tempo que eles passam utilizando. A gente tem que controlar, tem que estar em cima o que eles consomem de alimento. A gente não pode deixar que isso aconteça de uma maneira desenfreada. A gente tem que impor limites. É o nosso dever. A gente tem que exercer o dever nosso de dizer não. Não é fácil, mas a gente tem que fazer isso. E a gente também tem que parar de fazer pelos nossos filhos coisas que eles já deveriam estar responsabilizando em fazer, né, Minato? Como, por exemplo, arrumar a cama, lavar os pratos, não é verdade? Não é verdade? Uhum. Se você é capaz de fazer, você tem que assumir a responsabilidade de fazer, né? Uhum. Porque é isso que vai ajudar as nossas crianças a se desenvolverem, não é verdade? Porque família e criação de filhos é uma construção diária, tijolinho por tijolinho, todo dia um pouco.